Vamos orar? Senhor, peço que o Senhor traga um entendimento da palavra essa noite. Eu preciso que o Senhor pegue os meus 5 pães e 2 peixes e multiplique na proporção que todos possam receber. Eu conheço muito pouco ou nada da vida dos meus irmãos, mas o Senhor esquadrinha o coração. E a minha oração é que o Senhor entre no mais profundo da alma, no mais profundo da dor ou no mais profundo da alegria, mas entre e encontre ali um lugar para o Senhor falar essa noite. Em nome de Jesus, amém? Essa noite eu quero aproveitar a data da Páscoa. E eu quero falar da Páscoa, mas num contexto não individual. Não um contexto individual, mas num contexto um pouco maior. Eu quero colocar a Páscoa, encaixar a Páscoa dentro da família, ou encaixar a família dentro da Páscoa. Eu quero falar sobre esse princípio do reino de Deus chamado família, dentro do contexto da Páscoa. E você não precisa abrir, eu vou ler alguns textos aqui para ser um pouco mais dinâmico. Depois, se você quiser, eu passo para você, é só pedir, não tem problema. Mas a família é o fundamento das Escrituras. As Escrituras trabalham, o fundamento do reino de Deus é a família. Eu fiz um curso técnico de edificações, eu não sou engenheiro, mas uma meia água, um barraquinho, eu acho que eu consigo desenhar. E eu lembro, quando eu estudava as matérias, eu lembro do fundamento, da fundação de uma obra. Se você quiser destruir uma obra, você não precisa jogar uma pedrada na obra. Basta você infiltrar alguma coisa na viga, na sapata, no concreto, lá embaixo, no fundamento. Se você mexer numa viga ou numa coluna de um prédio desse, por exemplo, você coloca em descrédito, você coloca em risco todo o prédio. Porque você mexeu num fundamento, em algo que não pode mexer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo ele não vai vir com aspinhas, soltando fogo pelas ventas. Tire isso da sua cabeça. O diabo não vai vir assim... Isso é muito lúdico. Não é isso. O diabo ele vem sorrateiramente. Ele é astuto. Ele é uma serpente. Ele é comparado com uma serpente. Ele é astuto. Então ele vai vir de forma sutil. Como? Dizendo que o seu filho pode escolher se é homem ou mulher. Ele vem sutilmente colocando e quebrando estrutura, fundamento. E se ele quebrar fundamento, ele destrói a estrutura. E se destruir a estrutura, o prédio está condenado. E uma igreja, uma família doente, uma igreja doente. Nós não temos que sarar a igreja é de Jesus, Ele está edificando a igreja. Posso ouvir um amém? Ele disse, eu edificarei a minha igreja, fica tranquilo, a igreja é de Jesus. Nós temos que cuidar da nossa família. Deus não deu a igreja para mim, então, cuidar. Deus deu a minha esposa para cuidar. A esposa é minha. Os meus filhos são meus, a igreja é dele. Eu só sou um ministro, eu só ajudo o noivo não sou eu. Então a minha preocupação não tem que estar em cuidar da igreja. Descansa, fica tranquilo, cuide da sua casa, cuide do jardim que está na sua mão. Então o fundamento, você vê na Bíblia o tempo todo, Deus falando de família. Olha que interessante. Noé construiu uma arca para quê? Para salvar os bichos? Também, os bichos foram de carona. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu uma arca para salvar a sua família. Construiu uma arca para quê? Salvar a sua família. Ele salvou a família, os bichos foram de carona. Então o fundamento de Noé foi a família, porque se Noé salva sozinho, o mundo acaba igual. Noé foi salvo, aleluia, e você canta, e aí Noé começava a cantar um hino, ainda bem que eu vou morar no céu, e vou sozinho na arca. Nós não estávamos aqui, foi a família, o fundamento. Noé construiu uma arca para salvar a sua casa. Se você observar, você vai ver em Lucas 8,38, você vê Jesus libertando um gadareno endemoniado. Eu ia dizer flamenguista, ó. Não. É que... Não, né? Chuck Norris... Desculpa. Um
gadareno endemoniado. Jesus expulsa o demônio do cara e fala assim: agora vai para as missões. Não, volta para a sua casa. Por que volta para a sua casa? Porque agora você está liberto. Vai para a sua Jerusalém. Brilha dentro da sua casa antes de brilhar em qualquer outro lugar. Olha a Deus apontando o tempo inteiro. Em Gênesis 12, diz Deus falando para Abraão: Abraão, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados, e em ti serão benditas todas as igrejas da terra. Amém? Não amém. Em ti foram benditas todas as famílias. Em Abraão, a bênção de Abraão é a família. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Então olha Deus apontando. Gente, Abraão, o pai da fé, Deus fala: Abraão, em ti serão benditas todas as contas bancárias. Quem recebe isso? Diga amém. Diga aleluia, pelo menos um aleluiazinho. Os mais apertados falam glória. Abraão, olha cara, tu foi o cara da fé, e a partir de ti agora, nossa, os ministérios vão gravar CD, e vai ser uma loucura, Abraão. Não, Abraão, em ti serão benditas as famílias, Abraão. Primeira Timóteo 5,8 diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que um ímpio. A Bíblia diz que, escute, você que se considera cristão como eu, se você não cuida dos seus, e maridos que estão aqui, a sua esposa são os seus. Nenhum amém? Posso ouvir um amém dos maridos? A sua esposa são os seus. Então se você não cuida dos seus, você negou a fé. Que fé? A fé em Abraão. Pela fé você negou a fé. Esposas que estão aqui, se você não cuida do seu marido, você negou a fé. Os maridos digam amém então, pelo menos. Viu? Não cutuca, só fala amém. Se você não cuida do seu marido, você negou a fé. Se você não cuida dos seus filhos, você negou a fé. E é pior que o incrédulo. Mas está escrito, Paulo escrevendo a Timóteo. O que Deus está dizendo? O próprio Timóteo recebe uma carta de Paulo dizendo assim: Timóteo, escute, se alguém entre vós aí, um bispo, um ancião, um presbítero, um líder da igreja, que não governe bem a sua casa, que não cuida bem da sua casa, se vocês cuidarem da sua casa, a igreja naturalmente será cuidada. Que tenha filhos tementes, por quê? Porque é modelo. É Deus dizendo, o modelo é a família. Queridos, eu cuidei de um projeto, às vezes eu compartilho esse testemunho, um projeto com 30 meninos com problemas de comportamento. Eu fiquei 7 anos cuidando deles. 30. Irmão, tem menino lá que o demônio dizia: me liberta, Deus. Não. Não. Assim, estou falando. Fora da casinha. Tinha menino lá assim, ó, endemoniado. De eu botar a mão na cabeça e sai. De manifestar demônio. Meninos de 8 a 14 anos. Meninos que chegavam no projeto com maconha na meia, que já era laranjeira, com 9 anos, era o laranja, aquele que levava, já traficava. E eu fiz uma pesquisa entre os 30, fiz uma pesquisinha e falei, perguntando, né, se tem pai, se tem mãe, onde mora o pai, onde mora a mãe. Eu descobri que dos 30, só 3 tinham pai e mãe. Os outros 27, ou o pai foi morto pelo tráfico, ou estava preso. 20 já tinham conhecido o presídio. Não tinha um pai, não tinha mãe, sem estrutura. E a igreja fica expulsando o demônio,
coisa que não é para expulsar demônio, é para cuidar da esposa, do filho, da casa. Aí você vai no presídio, de cada 10, 6 é filho de crente. Porque o crente ficou, aleluia, xanamanaias. A língua, ai, guarda minha língua. A família sem estrutura gera uma igreja desestruturada. Gera uma sociedade desequilibrada. Filhos que não honram os pais, porque os pais não honraram seus pais, seus avós. A família, a estrutura da família. Eu estava conversando com o irmão essa semana, que passou alguns anos no orfanato, congrega conosco. E ele falou: eu tenho dificuldades, algumas dificuldades de entender a Deus como Pai. Algumas coisas são difíceis para mim. Ele foi abandonado, viveu na rua. A falta de estrutura familiar gera sequelas de orfandade que só Jesus para reparar. Então, pais que estão aqui, mães que estão aqui, por favor, em nome de Jesus, não trabalhem muito para dar bastante presente. Talvez trabalhem menos para estar mais presentes. Por favor, não fique enfiado dentro da igreja 7 dias por semana. Se você se enfiar aqui 7 dias por semana, eu dou um corridão em você. Eu proíbo os irmãos, principalmente no culto de ceia, que eu converso com a igreja, eu proíbo os irmãos de se envolver em coisas na igreja mais de 3 vezes por semana. Eu proíbo, porque você tem que ter tempo com sua esposa. Você tem que ter tempo com seus filhos. O tempo inteiro, a Bíblia fala em Daniel capítulo 2 que Daniel fez uma oração. Sabe qual foi a oração de Daniel? Ó Deus de meus pais. Qual é o nome dos pais de Daniel? Não está na Bíblia. Mas eu quero conhecer os pais de Daniel. Cara, quem são os pais de Daniel? Daquele menino que tem visão profética no meio da Babilônia. Aquele menino que vai para a faculdade e não se contamina. Que menino é esse? Que se guarda para o casamento. Que menino é esse? Que Daniel, que adora a Deus mesmo com os leões na frente dele. Que menino é esse? Eu não quero conhecer Daniel, eu quero conhecer os pais de Daniel. Para esse menino um dia levantar as mãos e dizer: eu sirvo o Deus dos meus pais. Eu quero saber quantos pais que estão aqui anseiam ouvir da boca dos seus filhos: eu sirvo o Deus dos meus pais. Mas a pergunta é: qual é o teu Deus? E agora eu quero que você abra as escrituras, por favor. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Êxodo 12, 21. Diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas. Escute, a Páscoa não ocorreu em Jesus ela se cumpriu. Escute isso. A Páscoa não ocorreu em Jesus a Páscoa se cumpriu. Ela ocorreu lá com Moisés, lá no Êxodo. Quando, para fugir do Egito, o anjo da morte ia passar em todas as casas no reino, no Egito.
E Deus falou: olha, mata um cordeiro por família. Pega o sangue desse cordeiro, passa no umbral da porta, e o anjo da morte, quando passar sobre a sua casa, ele vai ver o sangue no umbral, e ele vai passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. Páscoa significa passagem por cima. Então o anjo da morte ia vir na casa, e aí ele ia ver o sangue no umbral. Então não é a minha boa ação, não é o fato de eu ser crente, de dar o dízimo, de vir no culto, é o sangue. Quantos entendem? É o sangue. É o sangue. Quando o anjo visse o sangue, ele ia passar por cima dessa casa, e os primogênitos dessa casa não morreriam. E o interessante, que em Hebreus, o escritor de Hebreus fala o seguinte, que Moisés colocou sangue no umbral da porta, matou um cordeiro para salvar os seus primogênitos. Sabe o que eu entendo? Que Moisés, pensando num legado futuro, e não pensando só na sua salvação, pensando nos seus filhos, pensando no amanhã, disse: eu não posso que o meu primogênito seja morto, eu preciso do sangue do cordeiro. É o que o escritor de Hebreus diz, que Moisés, para salvar seu primogênito, seus primogênitos. Eu acredito que você que crê em Jesus, entregou a sua vida para Ele, você está salvo. Quantos creem nisso? Não, de verdade, quantos creem na salvação? Não é porque você é bom, mas porque Ele é bom, amém? É porque Ele é bom. Então, glória a Deus, ainda bem que eu vou morar no céu. E aleluia! Não. Alegre-se com a salvação. Mas escute, você está aqui nessa terra ainda, Deus não te levou. E se você está aqui é porque tem um propósito de você aqui ainda. E um dos propósitos é a sua casa, a sua família, os seus, a estrutura. E eu profetizo que pessoas que estão aqui vão para as nações. Posso ouvir um amém? Eu profetizo que pessoas que estão aqui vão pisar nas nações. Deus vai levar você, missionários, homens e mulheres de Deus, vão pisar em lugares que você nem sonha. Escute isso. Mas antes, os seus. Não fuja para as missões. Eu já fui para campo missionário e encontrei fugitivo. Sabe o que é fugitivo? Gente que foge da responsabilidade de trabalhar e se enfia na missão. Gente que não quer assumir esposa e marido e vai para a missão. Gente que não quer honrar pai e mãe e vai para a missão. Missão não é lugar de fuga, é lugar de estabelecimento. E Deus só estabelece aquele que obedece. Posso ouvir um amém? E eu nunca vi na Bíblia ninguém desocupado ser chamado por Deus. Ninguém desocupado. Deus não chama desocupado. Deus chama alguém que está fazendo algo. Olha que interessante, Pedro era pescador de peixes, posso ouvir amém? E Deus chamou ele para quê? Para ser pescador de homens. No mesmo dom que você tem, Deus vai usar para o reino de outra forma. Ele continuou sendo pescador. Ele tinha habilidade de pescar, só que agora ele foi pescar o que Deus queria. Lucas capítulo 2, versículo 41, já estou encerrando. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Aleluias. É tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz, a tua voz. Tuas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver, se tornam para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver, elevam o meu coração. Sim, eu creio que sou. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio que sobre sua palavra.
Mesmo que sobre as águas meu coração a te ouvir e obedecer, meu coração a te ouvir, já onde for, seja onde for. Lucas 2,41 diz assim: ora, pois seus pais, os pais de quem? Os pais de Jesus. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém na Páscoa. Todos os anos os pais de Jesus, os judeus, todos os anos iam a Jerusalém na Páscoa. Fazer o quê? Sacrificar um cordeiro. Que cordeiro? O mesmo cordeiro que Moisés sacrificou lá no Antigo Testamento. E eles continuavam sacrificando um cordeiro. Por quê? Para que o anjo da morte, ou seja, para que houvesse uma libertação, a expiação, para que Deus pudesse libertar da morte, de tudo que era do maligno. Eles sacrificavam um cordeiro todos os anos, por família. Um cordeiro por família. E José e Maria, todos os anos, ia para Jerusalém com quem? Com Jesus. E os judeus iam com quem? Com seus filhos. E lá, eles imolavam um cordeiro, o sangue vertia, ele era morto na frente das crianças. Uau, que feio. Não, não era feio. O judeu estava ensinando, ele estava dizendo: filho, olha para esse cordeiro, ele vai ser morto. Olha, está vendo, filho? As profecias dizem que um dia o Filho de Deus vai vir, Yeshua, o Messias, e ele vai morrer também, e o sangue dele vai nos libertar. Aquele menino crescia entendendo que um sacrifício ia libertar o seu povo. Aquele menino crescia que um sacrifício, a morte, a renúncia ia trazer a libertação para o povo. Aqueles meninos cresciam assim. Eu acredito, na minha viagem, isso é heresia particular, que eu vou dizer agora. Eu tenho as minhas heresias particulares. Eu acredito que um dos ladrões da cruz, o que estava do lado direito, era desviado. Era filho de crente, desviado. E ele cresceu a vida inteira ouvindo: foi na cruz, onde um dia eu vi. E ele estava lá agora, desviado. E do lado dele, Jesus. E ele lembrou da canção que a avó cantava. É ele. É ele. Eu ouvia falar. Eu ouvi falar, é ele. Tem profecia, é ele. Eu lembro das profecias. Ei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu ouvi falar que o Rei dos Reis viria e morreria numa cruz. É você. E quando ele brada da cruz: Pai, por que me abandonaste? O Salmo 22 se cumpre. E pessoas lá embaixo falam: uau! E a Bíblia fala que aquele que estava, o chefe da guarda, quando ele é consumado, ele grita: está consumado. O chefe da guarda olha e fala: realmente, ele é o Filho de Deus. Eu acredito que dentro dele borbulhava as profecias. As profecias. Pais e mães que estão aqui, levem os seus filhos. Levem os seus filhos a entender, desde pequeno, que foi o sacrifício. Leve os seus filhos a andar pela graça, não pelo legalismo. Não obrigue o seu filho a ir para a igreja, a enfiar uma saia ou uma calça. Obrigue os seus filhos, ensine os seus filhos a graça, que foi o sacrifício do Cordeiro, que nos leva e nos acende à eternidade. Ensine a sua casa a andar na graça. Líderes aqui, pessoas que congregam em outros lugares, leve a mensagem da graça. Você não foi chamado para convencer o pecador do pecado. Você foi chamado para amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Não faça o trabalho que não é seu. Todos os anos, todos os dias, os seus filhos precisam ver você de joelhos, dizendo: Pai, preciso de ti. E os seus filhos vão crescer dizendo: eu preciso de ti, porque o meu pai sempre precisou e Deus sempre cuidou. Ele proveu o mantimento diário. Quando apertava a situação financeira, eu lembro, meu pai orava.
esposas, maridos que estão aqui, é em nome de Jesus. Quando as coisas apertarem, não procura o pastor Cielo. O Cielo, a maquininha. Procura o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o pastor da tua alma, o teu sacerdote, o sumo sacerdote. Procura ele e fala: Senhor, eu preciso da tua provisão. Nós temos que parar de ter uma mente pedinte. O judeu, quando vem um culto, sabe como é que ele vem? Sacrifício. Sacrifício, foi o que o mestre ensinou. E nós viemos assim: me dá, me dá. Nós temos que entender que foi o sacrifício. Como foi dito aqui no teatro, ele aspirava e não soltava. Eu estava vendo a entrevista do ator da Paixão de Cristo. O ator, o cara que fez o filme A Paixão de Cristo, que representou Jesus. E ele contando que durante as cenas ele escapou uma chicotada, porque tinha uma lata, um latão protegendo as costas dele da chicotada. Então as cenas, as câmeras filmavam de lugares que não mostravam esse latão, e eles davam chicotadas no latão atrás das costas dele. E um deles foi dar uma chicotada tão forte que passou um chicote e 35 centímetros de corte fez nas costas dele. Quando ele sofreu aquele corte, ele caiu, ele chegou a cair com a chicotada. Deus falou: não foi nada do que eu passei, foi só uma. Enquanto ele carregava a cruz, aquela cena da cruz, enquanto ele carregava, ele disse que um dos seus ombros deslocou. E o tempo todo o Mel Gibson dizia para ele: vamos parar, o que tu acha? Não para, porque eu quero entender o que ele fez por mim. E na entrevista foi muito legal que o entrevistador queria saber das cenas do filme, e ele dizia: não tem cena, nós temos que viver para ele. Ele morreu, não foi de brinquedo, foi verdade. O filme é uma história, mas a história é real. Todas as vezes que eu e você brincamos e não cuidamos do que Ele nos deu, e eu falo agora específico de um jardim, que é a família, quando não somos o jardineiro que Ele pediu para ser, nós negamos o que Ele fez. Não negue o que Ele fez. Os discípulos de Emaús estavam sem esperança, e Jesus aparece no meio do caminho. E no meio do caminho Jesus aquece o coração deles. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez você está sem esperança, mas que essa noite o Espírito de Deus traga ao meu e ao teu coração de que Ele vive, de que Ele vive e de que Ele está no caminho com você. Só que Ele quer falar. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Deixa Ele aquecer, deixa Ele trazer esperança ao seu coração mais uma vez. Tem Pedros aqui, escute o que eu estou falando, tem Pedros aqui que voltaram a pescar depois da morte de Jesus. Você voltou a pescar, Deus não mandou você pescar mais peixe, Pedro. E Ele está te encontrando hoje nessa praia, dizendo: Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Então para de pescar e volta a cuidar das ovelhas que eu mandei você cuidar. Deus está dizendo essa noite é uma noite de esperança. E eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que diz: a esperança do cristão está numa voz que ecoa de um túmulo vazio, dizendo: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. A tua esperança não está numa igreja. A tua esperança não está num pastor. A tua esperança não está num cantor. A tua esperança não está numa escola. Não está numa base missionária. A sua esperança está naquele que morreu e ressuscitou. A tua esperança, a minha esperança não está em uma oração. Está naquele que já orou por você um dia dizendo: Pai, eu oro por eles. Ele orou por você. Ele orou por mim. O seu casamento é um lugar que Ele ama.
E Ele quer habitar aí. E Ele quer ressuscitar dentro desse casamento. Jesus preferiu habitar dentro de mim e de você do que ficar num túmulo. Ele habita dentro de mim e de você. Eu quero abençoar você que entrou aqui sem esperança. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Na quinta-feira dos homens aqui, terminou a reunião, um cara me mandou uma mensagem dizendo: pastor, meu casamento está acabado essa semana, mas eu estou com esperança agora. Ele foi para casa cheio de esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você: um casamento restaurado, primogênitos virão, filhos, tanta coisa pode vir. Um casamento destruído, projetos e sonhos danificados, dor. E para aqueles que já viveram talvez essa dor, eu não estou aqui jogando um peso sobre você. Eu quero dizer que Deus é um Deus de milagres e um Deus de segunda chance. Deus pode restaurar a sua dignidade, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, eu não quero essa noite celebrar a tua morte. Essa noite eu quero celebrar a tua ressurreição. Eu sei que foi através da morte, do sangue, que nós podemos viver a Páscoa, a passagem, quando a morte passa por cima das nossas casas. Mas eu quero abençoar agora cada família que está aqui, cada pai, cada mãe, cada esposa, cada marido, cada filho, para que possa entender a importância da Páscoa dentro da sua casa. Era um cordeiro por família, e eu profetizo que o Cordeiro de Deus morreu pela tua casa. Eu te abençoo com essa palavra, para que a tua casa esteja envolvida com sangue nos umbrais, que o espírito da morte não passe na sua casa, mas ele passe por cima, porque ele vai ver não a sua bondade, não o seu currículo teológico, ele vai ver o sangue do Cordeiro. Ele vai ver o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro, a bondade que há em Cristo, a graça que há em Cristo, protege a minha casa, a sua casa, o seu chamado, a sua família, o seu ministério, as outras coisas que envolvem você. Em nome de Jesus, Senhor, essa noite a minha oração é essa: que nós possamos levar os nossos filhos sempre para aquele lugar, para a cruz, e mostrar: filho, é ali, é ali. Assim como os pais de Jesus levavam Jesus todos os anos lá para ver um cordeiro ser imolado, é ali, é na Páscoa, essa festa da vida sobre a morte, da ressurreição sobre o túmulo, da paz sobre a guerra, da vida sobre a depressão, da liberdade sobre as drogas. É a Páscoa, é o poder libertador que há sobre Jesus, e só sobre Jesus, sobre o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Porque Ele vive, Sentado mesmo, você pode fechar os olhos, levante uma das suas mãos. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu
vez, por quê? Porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos De meu Jesus, que vivo está. aleluia. Você pode aplaudir Jesus pela cruz.